filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, Graciliano Ramos de Oliveira nasceu no município alagoano de Quebrangulo, dia 27 de outubro de 1892. Família de classe média, Graciliano era primogênito de 16 filhos. Viveu em diversas cidades do Nordeste brasileiro, Viçosa, Palmeira dos Índios, Maceió e Buíque. Teve uma infância difícil, assinalada por dificuldades na relação com seus pais, bastante rígidos e frios. Estudou no internato em Viçosa e, em 1904, publicou no jornal da escola Odilúculo sua primeira obra, o conto O Pequeno Pedinte. No ano seguinte, passou a viver em Maceió, onde se matriculou no Colégio Interno 15 de Março. Ali, ele estabelece uma relação de identificação com a língua e a literatura. Quando terminou o segundo grau, em 1914, seguiu para o Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa, onde ele trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã, O Século e A Tarde. No ano seguinte, casou-se com Maria Augusta Barros, que faleceu pouco tempo depois. Com ela, teve 4 filhos. Também atuou na carreira política, sendo eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios em 1928, cargo que ocupou até 1930. A partir de 1930, assume a direção da imprensa oficial e da instrução pública do estado em Maceió. Em 1936, casou-se com Heloísa Leite de Medeiros, com quem teve 4 filhos, Ricardo, Roberto, Clara e Luísa. Graciliano faleceu no Rio de Janeiro, dia 20 de março de 1953, vítima de câncer no pulmão. Criado por uma negra doceira, Paulo Honório foi um menino órfão que guiava um cego e vendia cocadas durante a infância, para conseguir algum dinheiro. Depois, começou a trabalhar duro na roça até os 18 anos. Nessa época, ele esfaqueia João Fagundes, o homem que se envolve com a mulher com quem Paulo Honório teve sua primeira relação sexual. Então é preso, e durante esse período aprende a ler com o sapateiro Joaquim. A partir de então, ele passa somente a pensar em juntar dinheiro. Para tanto, Paulo Honório inicia uma amizade falsa com Luiz Padilha, herdeiro de São Bernardo. Luiz era um moço apaixonado por jogo, mulheres e bebidas. Aos poucos, Paulo consegue conquistar a confiança dele. Inexperiente, Luiz Padilha começa a financiar projetos que não trarão sucesso, incentivado por Paulo Honório, que fazia tudo isso com a intenção de fazer Luiz Padilha ficar falido financeiramente. Um dia, Paulo Honório conhece a professora primária Madalena na casa do juiz Magalhães. Da mesma forma determinada como conseguiu obter e administrar sua propriedade, Paulo Honório convence a Madalena a se casar com ele. Certa noite, o juiz Magalhães visita o casal e conversa animadamente com Madalena. Isso deixa Paulo Honório com mais ciúmes ainda, e ele fica se atormentando durante a madrugada, imaginando o prazer que o intelectual poderia despertar na sua esposa. Como andam as coisas? Tudo na mesma. Que palhaçada é essa? Comparando-se ao juiz, sente-se bruto e inculto e chega à conclusão de que a traição era inevitável e Madalena, grosseiramente... Eu sempre imaginei que você me trairia. Eu não tava te traindo, eu estava conversando sobre o nosso casamento. Convenceu-se de que Padilha havia contado algo para Madalena e resolve expulsá-lo. Porém, o professor diz que não é fiel e obediente a Paulo Honório e que ele deve ter ouvido as histórias por meio da população local. Você disse alguma coisa a Madalena sobre o assassinato? Não disse nada. Chegando em casa no dia seguinte, ele ouve gritos e descobre que Madalena havia se suicidado. Ela havia deixado sobre a bancada uma carta de despedida para o marido, sendo que faltava uma página, justamente aquela que havia encontrado no chão no dia anterior. E por fim, o juiz Magalhães é afastado do cargo e os limites da fazenda passam a ser contestados judicialmente. Bora. Você disse alguma coisa a Madalena?
Você disse alguma coisa, Madalena, sobre o assassinato? Murilo! 1, 2, 3 e... Como andam as coisas? Que para!